Nelson Maculan, nascido em Santana do Parnaíba em agosto de 1915, filho de Ada Rosela e Anselmo Maculan. Foi vereador na Câmara Municipal de Londrina de 1956 a 1960 e presidente da Associação Rural de Londrina. De 1960 a 1966, foi senador pelo Paraná, período durante o qual criou e foi o primeiro presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca do Senado Federal, assim como observador parlamentar, representando o Senado Federal na Conferência da Organização Internacional do Trabalho, realizada em Genebra em 1960, e observador parlamentar, representando o Senado Federal na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas, quando da discussão do Convênio Internacional do Café em 1961 e 1962. Em 1974, foi eleito deputado federal e aposentou-se em 1981, continuando a trabalhar na área do café, sua grande paixão. Este é Nelson Maculan, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, o nosso convidado é o ex-vereador, deputado federal, senador, ao lado do que exerceu várias funções públicas administrativas e candidato a governador no estado do Paraná, de uma das mais memoráveis campanhas eleitorais que o Paraná já assistiu. Boa noite, senador Nelson Maculan. Boa noite. Eu me sinto muito feliz de estar entre vocês, velhos companheiros de luta, que é sempre bom relembrar, e até com certa emoção, daquela luta que começou em 1960, onde nós nos irmanamos, corremos esse Paraná e levando a nossa mensagem. Na condução desse programa, conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Bem, hoje nós temos aqui, como já disse o Ernesto Faria, Nelson Maculan. Nelson Maculan veio para o Paraná e foi para Londrina. Acho que ele deve ser um dos pioneiros em Londrina. Nelson Maculan, quando que você veio para Londrina? Eu cheguei em Londrina praticamente em fevereiro de 1938. 38? Tinha 22 anos de idade. E atraído pelo quê, Maculan? Eu, na verdade, eu vim atraído para buscando uma oportunidade de trabalho. Eu vinha do Rio de Janeiro, depois de uma luta incessante lá, trabalhando muito tempo em armazéns gerais de café, foi o vírus que me contaminou, né? Armazéns gerais, aprendendo, mas eu não tinha assim, eu não deslumbrava um futuro. E quando eu recebi um convite para vir para o Paraná, eu não pensei duas vezes. Me recordo, eu fui procurar os mapas da época, Londrina não existia ainda no mapa do Paraná. Ela tinha sido sendo fundada em 1934, né? Eu cheguei 4 anos depois. 4 anos. Então, isso me atraiu e bendita hora que eu cheguei no Paraná e realmente eu pude trabalhar, me realizar e virei gente, virei homem e como eu sempre digo, eu tenho 2 estados. Sou nascido em São Paulo, mas nunca morri em São Paulo. O Espírito Santo me deu instrução primária e secundária. E quem praticamente deu a oportunidade de realizar o meu trabalho, construir uma família, foi o estado do Paraná, que eu levo isso até para o túmulo. Grato eternamente ao estado do Paraná. Vamos levar para o público telespectador. Quando chegou em Londrina, vindo ao Paraná, veio já para trabalhar com café ou tinha outra atividade econômica? Não, como eu disse, eu vim aqui praticamente para trabalhar em madeira, que era, madeira na época era exatamente a economia mais importante do norte do Paraná. Antes, quando eu conversava, eu dizia que era fácil avaliar se a economia... Tinha que limpar a terra, né? Para plantar o café depois. A economia... E graças a Deus, vocês conhecem muito bem, a terra roxa, ela é abundante em madeiras de primeira linha. Era cedro, peroba, cabriúva, madeiras boas. E a economia paranaense, daquela região, era madeira. Porque naquela época não havia... O único meio de escoar a riqueza do Paraná era a estrada de ferro. Então, você chegava numa estação, um comboio de 10 vagões, 9 era de madeira. Então era fácil imaginar. E as serrarias, eram muitas, só em Londrina naquela época tinha mais de umas 10 serrarias. E o cidadão mais importante da época, os homens, os grandes empresários, eram serradores. E eu fui trabalhar exatamente com madeira e trabalhei muitos anos em madeira.
Depois, uma época depois, passei a trabalhar com automóveis. Fui concessionário da Ford. Mas já estava mexendo com café, já tinha propriedade de café, a gente já fazia as duas coisas, como ninguém no norte do Paraná, médicos, advogados, finalmente todos que lá chegavam eram atraídos, sem dúvida nenhuma, para o plantio do café. Isso aí começou a minha vida no norte do Paraná. Trabalhei muito tempo com máquinas, secadores de café. Bom, eu sei que eu tive uma atividade muito intensa. Fui presidente da primeira liga de futebol do norte do Paraná por 2 anos, presidente da Associação Rural de Londrina, vereador por Londrina. E, graças a um convite, foi mais da generosidade de um cidadão extraordinário, que vocês conheceram bem, foi o senador Souza Naves. Mas nós já vamos chegar no Souza Naves, vamos chegar no então, Senado, daí eu parei. Vamos chegar na eleição de vereador governador. Aliás, o Nelson, eu imaginei que Nelson Maculan, aquela figura que todos nós conhecemos e respeitamos, pensei que viesse de camisa amarela, e não veio. Mas foi a grande marca do marketing político do Nelson Maculan. Eu até perguntei para o Silva, assim, Silva, não, você devia gravar, tudo bem. De certo modo, usar gravata comigo é um pouco, eu espero de castigo, mas vai lá, não tem problema. Mas há um detalhe nisso. O senador Nelson Maculan, indiscutivelmente, é um dos grandes especialistas em café, e trabalhou nisso o tempo todo, a vida inteira, e até hoje trabalha com café. Mas aqui conosco, na sala exclusiva, analista político, outro especialista em café, que durante muitos anos também trabalhou nessa área, foi funcionário do IBC, que é o Silvio Sebastião. Então vamos conversar de café, que vocês dois entendem mesmo. Nós vamos chegar no café depois, sabe? Quer entrar agora? Não, é que o Nelson Maculan primeiro foi vereador em Londrina. Foi. Depois, em 58, ele foi candidato a suplente de senador do Abilônio de Souza Naves. Por eleição, né? 156 mil votos eu fiz. Aliás, aquela eleição, uma eleição maravilhosa de senador, que o Naves, eram 4 candidatos ao Senado, e o Naves fez a votação dele, somou todos os outros, somou os 3 candidatos, e sobrou voto ainda. Uma eleição maravilhosa que ele fez. E o Naves vem falecer depois, um ano depois, né, 12 de dezembro de 59, ele falece aí quando você assume então o Senado, né? Muito bem. Pois é isso que nós vamos falar um pouquinho, porque depois que você foi entrar no IBCE, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa sua participação no Senado. Muito bem. Como é que foi a sua participação no Senado? Você é um homem que sai do interior de Londrina, vereador em Londrina, e vai assumir a vaga de Souza Naves no Senado. Posso só colocar para não perder o gancho da história. Vereador em Londrina, tudo bem. Agora, daí, fazer essa dobradinha, este casamento com Souza Naves, que já era uma figura da República. Sem dúvida. O homem já estava no Brasil, etc. Já era um nome nacional. Para chegar ao Senado, aconteceu por aí. Mas como aconteceu esse casamento com Souza Naves? E daí entra a pergunta do Isso é interessante. Souza Naves, nós nos tornamos muito amigos através de um amigo comum que foi o Ricardo Funari, que vocês conheceram em Londrina, vereador, fundador do Partido Trabalhista de Londrina, um empresário, por sinal. Né? E quando eu estava como presidente da Associação Rural de Londrina, existia no Banco do Brasil, para ser praticamente uma lei, que dependia de uma manifestação do Banco do Brasil para ser implementada. Era uma lei que vinha, de certo modo, amparar os cafeicultores que tinham sido atingidos pela geada de 1945, aquela época, que foi a geada que acabou com os cafezais. A lei foi votada, mas a implementação dependia de uma regulamentação que, por sinal, o Banco do Brasil queria fazê-la. E ficou muito tempo lá preso na gaveta, aliás, de um paranaense também, foi o doutor, ele foi até senador Arthur Santos. Bom, quando o Souza Naves assumiu como diretor da carteira agrícola e industrial do Banco do Brasil, ele, pelo Funari, pediu que eu queria conversar a respeito dessa lei comigo. E lá fui eu com o Ricardo Funari para o Rio. Mas, fazendo assim, rapidamente, em uma semana a lei estava regulamentada. E aqueles cafeicultores que lá estavam ansiosos por receber essa ajuda do governo para poder, naturalmente, vencer os 2 anos, né, que é quanto ao tempo que leva um cafejeado para se recuperar, e graças à fertilidade das terras do norte do Paraná, a recuperação é espantosa.
Era uma coisa fantástica, que pela primeira vez, segundo os cafeicultores da região, diziam que pela primeira vez eles nunca tinham visto, eles, velhos cafeicultores, nunca tinham presenciado na sua vida de cafeicultor uma brotação tão intensa como vinha, veja a exuberância da terra, que depois, de certo modo, era uma despesa a desbrota do café. E assim foi o meu primeiro contato com o Souza Naves. E a coisa foi aumentando, etc. Eu era vereador, o Souza Naves muitas vezes ia lá e vinha nós íamos conversar. E uma vez eu me lembro que eu disse para ele do partido, porque eu vou dizer, apesar de eu estar na UDN, mas eu nunca larguei as minhas origens. Eu sou filho de operário. A verdade é essa, meu pai era imigrante, era mecânico. Eu sei o que é um lar de operário, ver a vida. Então eu tinha para a política do Getúlio uma grande simpatia. Porque pela primeira vez se fazia alguma coisa em favor. Então eu já tinha no meu íntimo também aqueles ideais trabalhistas, né? Aí um dia eu falei, pois é, Souza Naves, por que o Partido Trabalhista não veio um pouco para a terra, para a agricultura? Ele falou assim, por que você não vem me ajudar? O mineiro era rápido a resposta, né? Formidável. É bom. Aí aquilo ficou, né? Aí veio, então, ele através de um amigo comum nosso, que era prefeito em São Jerônimo, Walter Costa, que era muito amigo nosso. Um dia o Walter Costa aparece lá em casa e diz, eu trouxe aqui um recado do Naves, ele quer que você seja o seu suplente. Eu falei, olha, eu vou pensar um pouco, bom, mas não deu para pensar muito tempo não, porque a semana seguinte o Souza Naves, sempre no fim de semana, ele corria o Paraná, ele ia na região agrícola para saber, ele ia nas regiões saber o que o agricultor precisava, o que era necessidade, e via os seus próprios olhos, e ele sentia as nossas necessidades. E era um homem que falava em tudo, lá menos sobre política. Jamais ouvi o Souza Naves ter um gesto assim de, numa conversa, procurar cooptar qualquer coisa, alguém para o partido, não falava em política. Evidentemente que o nome dele cresceu, como se disse há pouco, o Souza Naves fez mais de 75% da votação no Paraná. Mais de 75%. Ele seria o governador tranquilo de 1900. Bem, voltando ao assunto. Aí o Souza Naves esteve lá e eu falei, bom, eu vou dizer para você, Naves, eu sou um homem que só tem uma instrução secundária. Eu não tenho grande instrução. E tenho umas dificuldades. Aí eu falei, bom, eu vou dizer a você, eu sou até maçom. É capaz de atrapalhar. Eu disse, não, eu quero você como você é. E aí começou a nossa amizade, a nossa luta, que infelizmente, em 59, pelo falecimento do Souza Naves, eu fui candidato ao governo do Paraná pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E essa é uma outra história. Aí vem 1960, a convenção do PTB para a escolha do candidato a governador. Né? E tinha dois candidatos, né? Você era naturalmente candidato natural do PTB, né? Mas parece que o Amauri também queria... A Amauri era candidato mais da bancada, uma parte da bancada estadual. E queria o Amauri Silva, né? E alguns deputados, que era justo, né? Era até mais justo porque... Tinha mais ligações com ele aqui. Por isso que eu não tinha nenhuma, né? Eu vinha como político da UDN. Mas você ganhou a convenção. Aliás, só teve... Aliás, é famosa, sabe? Você ganhou a convenção com um muro na mesa. Eu me lembro bem disso. Isso aconteceu... Para com tudo isso aí, não dá certo essa briga. Me lembro que eu cheguei da Europa, eu estava lá no Instituto Brasileiro do Café, implantando o entreposto de café. E, por coincidência, quando o Naves faleceu, eu estava no Brasil, até vi o enterro dele, etc. E quando eu estava ali, eu lembro que eu estava segurando a alça do caixão e o Zé Silveira me põe na mão e disse para mim, Nelson, você vai ser o nosso candidato ao governo. Eu falei, Zé Silveira, eu estou nem podendo. Que é isso? Vamos devagar. Não, você vai ser, etc. Bom, eu fui para a Itália, entreguei o serviço, e voltei. Eu me cansadíssimo. Quando chego no Rio de Janeiro, quem me espera? Por Léo de Almeida Neves e Moacir de Souza. Moacir de Souza era muito ligado ao presidente Jean Goulart, que queria me conhecer pessoalmente. Olha, Silvio, nós pegamos um avião no mesmo dia, fui só mudar a roupa, pegar uma, vim para Joinville. Isso depois que o Naves morreu ou antes? Depois que o Naves morreu. Aí vinha o Jean queria conversar comigo. Esse é o bastidor da escolha do candidato do PTB ao governo do Estado. Aí fui, conversei com o presidente Jean, aqui não era vice-presidente lá em Joinville, etc. E venho, como eles vêm para ir, não sei que começou para essas 6 horas da tarde, a reunião acabou às 2 horas da manhã. Porque os deputados queriam me conhecer, aí tudo justo. Mas as perguntas eram tão redundantes que no fim eu estava meio esgotado, meio cansado, né? E cada uma das perguntas, um deputado lá, cheio de empate, eu falei, aí disse, olha, você me desculpe, essa sua pergunta eu respondi algumas vezes,
não é verdade? E vou lhe dizer agora para todos os deputados ouvirem. Eu eleito governador, se você vier com um assunto que interessa a região, eu atendo. Mas se for assunto de ordem particular, nem entre lá porque eu não atendo. E sabe de uma coisa? Já estou cansado. Aí foi a hora que eu passei a mão no meu paletó e dei um murro na mesa, eu vou me embora, não pedi para ser candidato. Aí estava uma turma do PTB lá fora que tinha militância, né? Aí começou, viva Maculã, e aí aconteceu. Aí ganhou a convenção. Aí ganhou a convenção. No muro na mesa. Não sei se foi por isso, mas é que eu estava já cansado, 2 horas da manhã, e a responder perguntas que eu já tinha respondido várias vezes. Enfim, cansa qualquer pessoa. Parece uma cama de tortura, uma em cima da outra. É porque eu me lembro bem quando o Naves morreu, na 12 de dezembro de 59, depois do enterro dele, nós fomos na casa do Calil Maia Neto, na Rua Ebna Pereira, no apartamento dele. E o Jango estava lá também para resolver como é que ia ficar o partido e tal. E ali já surgiu o seu nome. Eu estava presente e ali já surgiu o seu nome para ser o candidato a governador, né? De alguns. Né? Então, me lembro bem dessa passagem. Na casa do Calil Maia Neto, que era deputado federal. Para nos situarmos, disse o senador Nelson Maculã que essa eleição se deu em 1960. Não morresse o Sousa Naves, seria... Tranquilo. O Sousa Naves seria uma eleição a história tranquila, todinha política do Paraná, e seria era um nome conhecido. Morre o Sousa Naves, o PTB escolhe, tem de substituir, tem que ter o candidato e escolhe o então senador, não é? Ou a partir de senador, Nelson Maculã. Certo. Como é que foi a campanha, Nelson Maculã? A campanha, primeiro, aliás, o estrategista nosso era o grande Major Fernando Flores, né? Que sabia tudo em política. Ele parece que levava os ensinamentos que ele aprendeu na escola militar, ele aplicava praticamente na atividade política, né? Uma figura maravilhosa. Me lembro que eu fiz uma viagem de reconhecimento por todo o Paraná. E era duro, o interior era a base do jipe, ou então daquele teco-teco, porque não tinha grande... Não havia um palmo de terra, estrada asfaltada. E eu comecei primeiro a fazer uma visita, conhecendo meus companheiros no interior. E para mim foi muito bom que eu conhecia os companheiros, e na campanha já tinha os problemas do Sudoeste. Essa me lembro que o problema do Sudoeste, você lembra bem, era aquela ação da Classitra e outras companhias que a todo custo queriam tomar a terra dos poceiros. E que, infelizmente, o governo da época punha a polícia militar lá para defender o interesse dessas colonizadoras em detrimento daquele homem que estava na terra. E todos esses problemas eu fui vendo, fui aferindo, e como eu, de fato, naquela época, a terra para mim é muito importante, eu sempre digo que a terra é a coisa mais importante que existe, e a terra para mim não pertence a ninguém, apenas você explora, etc., e passa para os outros, não é verdade? A terra socialmente ela tem um valor espetacular, fantástico, porque toda a riqueza de um povo começa da terra. Então foi muito bom, andei pelo Paraná Velho, pelo Paraná Novo, olha, andei tudo. Depois veio a campanha dos comícios, porque antigamente, você sabe, não tinha televisão, tinha lá um flashzinho no rádio e olhe lá, não tinha ligeiro aqueles slogans lá e acabou. O resto, se o INS era no corpo a corpo mesmo. E eu, graças a Deus, tinha boa saúde, né? Então, 40 e poucos anos, era forte, enfrentava as maioneses, enfrentava tudo, não me acontecia nada, né? Agora, como é que surgiu a camisa amarela? Bom, a camisa... não tinha televisão para você vender imagem. Não tinha marqueteiro, que hoje todo mundo tem. Não tinha nada. O senhor tem razão. Quem inventou esta marca, que ficou até hoje? Então, por exemplo, um cidadão húngaro que trabalhava no Secadores Moreira, que fazia parte de comércio, até, não me lembro bem o nome dele, o Câmara, ele via muitas vezes a Londrina, e ele disse, eu vou fazer toda a campanha do Maculã, deixa que eu faço. Aí começou, por que a camisa amarela? Ele achava que a camisa amarela, por ser a cor amarela, assim que de longe você usa, como você usa praticamente nas demarcações de estrada e rodais, ao longe você vê a camisa amarela. Então o cidadão com a camisa amarela, em qualquer ponto seria visto. Primeiro você vê já de marketing, né? Porque esse eu não entendia de marketing. Lá depois ele, não sei como, mas você soube que depois ele fundou a sua companhia, deu-se muito bem. Ele começou isso nos primórdios da comunicação no Brasil. Já ficou muito rico, até voltou, não sei se voltou para o Rio, voltou para os Estados Unidos, para morar lá.
Então, outra coisa, agora, aquela fotografia que eu estou com a cara meio enfesada, porque naquela fotografia eu saio com a cara barbuda e meio enfesada, né? Porque ele achava que minha cara, que eu tinha uma fisionomia assim, de ser um homem muito doce, muito fácil. E eu me lembro que foi em São Paulo e eles falaram qualquer coisa, eu fiquei meio irritado, reagi assim, e eles na hora aproveitaram. E eu saí com aquela cara, não sei se você lembra bem, né? Um carão meio feio, né? Pesado, né? Então foi assim. Então pintou todos os nossos jipes de amarelo. Agora nós fizemos igual o Mussolini, né? Um jipe era 102, outro era 212, outro era 300 e pouco. Mas, na verdade, nós tínhamos 10 jipes só correndo no Paraná. Aí, quando o jipe 202 do Maculã, ele está forte, né? Você vê aquele homem naquela época, tinha ser alguém que já conhecesse. Você disputou com o Ney, né? O Ney Braga, e o Plínio Costa, né? O Plínio do PSD, né? E Ney era do PDC, e uma parte da UDN. Eu também fiquei uma parte da UDN do Norte, quase toda, e o PTB. Ficou com você. Milton Menezes e uma porção deles ficaram comigo. O Ney fez 35%, você fez 30% já. A diferença parece que foi 4 mil votos, assim, A diferença final da eleição? Foi ali, foi um páreo duro. E o Plínio também chegou junto, chegamos todos três juntos. E eu vou dizer para você, na verdade, a campanha é danada. A campanha do Jânio, o problema do Jânio também, que surgiu. Eu me recusei a fazer 3 comícios com o Jânio Costa, você sabe bem disso. Aliás, ali que foi o grande prejuízo eleitoral, né? Não, pode ter sido, mas você não pode ir com alguém que você não confia na pessoa. É bom esclarecer um pouquinho isso, porque o candidato a presidente da República era o Lott, né? Do PTB e do PSD. Do PTB e do PSD. E o Jânio Quadros, que era a figura, que foi eleito presidente da República. Uma votação. E votação impressionante. Inclusive, tinha sido deputado federal já do Paraná, em 58. Foi eleito pelo PTB, levado pelos seus análises e puxou a nossa legenda. E puxou a legenda e também. nunca assumiu, ele nem assumiu a cadeira de deputado. Eu acho que foi o maior erro que o presidente Jânio Quadros cometeu, foi não ter assumido, porque ele ia conhecer melhor o país. Jânio Quadros, no fundo, era um provinciano, só conhecia São Paulo. Essa é a verdade. E o Paraná votou integralmente nele. E você, então, dentro da sua coerência, você foi com o Lott. E também sabe, não apoiou em Silva, uma coisa que o Jânio Quadros é falecido, até depois sempre fomos amigos, mas há uma coisa, por que eu não aceitei? Porque, primeiro, ele teve um procedimento muito, assim, não tão sincero com a gente no episódio da marcha da produção, deixa para lá. Mas depois, quando eu estava na Itália e passava por Roma, eu estava na chefia do escritório de IBC, que você sabe, implementando entreposto de café, ele estava lá e eu fui visitá-lo. Ele veio, mas ele vinha do Egito, ele vinha com toda a figura do Nasser na cabeça. Nasser era um grande fascista, todo mundo sabe, fascista. Tanto que, assim que o presidente Jânio Quadros se elegeu, no dia seguinte estava com o Slack igualzinho. É verdade? É verdade. Ele trouxe do Nasser, do Egito, porque o Brasil tinha que ser uma terceira força, essa coisa, eu não gostei muito daquela conversa, né? Essa é a verdade é essa. E quando eu estava até, desceu lá o Miguel Bufara, a Maurício Silva, Silvino Lopes, Inteco Teles, nós viemos aqui porque eu acho que isso é bom. Então é muito simples. Eu não apoio questões partidárias. Mas eu não sei se o Senado apoiaria. Talvez apoiasse, mas eu não apoio. O PTB não tem um candidato, que é o General Lott, um sério, íntegro. Então, se você até avaliar, olha, é muito fácil, estamos começando uma campanha agora. Eu desisto, vocês entram a Mauri e apoia o presidente, e apoia o governador Jânio Quadros. E não me arrependi, Silvio, francamente. Lógico. Porque eu sou daqueles que quando eu luto por uma coisa, eu não mudo a minha luta e continuo até hoje. Eu sou o Maculã que fui, não mudo os meus princípios. Sou homem de princípio. O povo queria votar mesmo no Jânio, não queria saber do Lott, de forma nenhuma, então era difícil. E ele ajudou, porque chegou aqui, ele não queria, eu sei que ele queria fazer esse comício com a gente. E acabou, quem sabe, até decidindo a eleição. Decidiu a eleição, sim. No momento em que Jânio Quadros e Ney Braga fizeram a dobradinha, aquele caudal de votos populares acompanharia o Jânio. Carregar o Marechal Rossi era difícil. Acabou descarregando era um homem sério, correto, mas é a história, né? Carregar o Marechal Lott era difícil naquela época. Mas era um homem sério, um homem correto. Homem sério, sem dúvida. Senador O Nelson candidato Macular, não era bom candidato. nós vamos fazer uma pausa. Pois Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com sala exclusiva e a presença do senador Nelson Macular.
Voltamos com sala exclusiva e essa noite a presença do senador Nelson Maculan. Bom, nós estamos falando sobre o Senado agora. Tá? Terminou o governo, a eleição para governador em 60, aí você já está no Senado, né? Certo. E tem um trabalho imenso no Senado. Bom, Não eu tem? tentei, dentro das minhas limitações, fazer alguma coisa. Para mostrar a vocês, ainda trouxe aqui, vou deixar com vocês. Essa é toda a minha atividade no Senado, né? Alguma coisa, né? Muita Vocês coisa. podem ler que você não encontra aqui nenhum projeto, nenhuma mensagem de congratulações, nem de título para fulano, nada disso. É tudo substancialmente Só coisa séria. agricultura. Café, terra, o Estatuto do Trabalhador Rural, que eu fui o autor do seu substitutivo, tudo isso. Quero dizer o seguinte, Nelson, que uma das coisas que eu fiz e com muito cuidado foi isso aqui. Precisava aprender, fui ler. Aqui eu falo sobre o preço mínimo, que está no Estatuto da Terra, foi a emenda que eu apresentei. Foi o primeiro projeto. O preço mínimo é o preço real de custo, com 30% na fonte de produção. Porque o país que não subsidia a sua agricultura está fadado o que está acontecendo agora, que nós somos batidos por todos. Para você ter uma ideia, você sabe muito bem, o Brasil e o Paraná é o maior produtor de algodão do Brasil. O Brasil é um grande exportador de algodão, hoje importa algodão, e a miséria está espalhada em volta de Campo Mourão, porque o algodão que vem todo subsidiado da Ásia, o nosso ilustre presidente da República, na sua política neoliberalista, né, deixa entrar aqui em detrimento do nosso cotinicultor. Então, vocês param a miséria no Brasil e compram o algodão subsidiado dos países asiáticos. Essa é a verdade. Li essa semana, esses dias, Nelson, já que você levanta esse assunto, mas é importante, até já passou gente aqui fazendo essa mesma crítica. É verdade. Nós estamos acabando, diminuindo, Diminuindo. Criando problema com a cultura do algodão, e isso significa uma mão de obra ociosa terrível, não é? Além das perdas econômicas que isso acarreta. Mas agora ali, outro dia, que o fato está se dando também com o trigo. Mas isso também, aliás, nesse meu trabalho tem muita coisa a respeito de trigo. Defendi os triticultores do oeste e do sudeste do Paraná, que é onde se planta mais trigo, né? Desde aquela época, o trigo sempre foi, de certo modo, também comprava-se trigo de países subsidiados, a ponto de uma certa ocasião o Brasil importar trigo americano para pagar em 40 anos. Não sei se vocês lembram disso, não é isso? Em detrimento do trigo brasileiro. Porque se produz trigo no Brasil, principalmente no Paraná. Agora mesmo está uma boa produção de trigo, abre as portas e deixa entrar o trigo argentino subsidiado, etc., em detrimento do nosso triticultor. Eu não sou nenhum jacobino, mas eu acho que você tem que defender a riqueza do seu país. E é muito importante você defender a agricultura. Porque, olha, Silvio Enéas, eu andei um pouco pelo mundo. Certa vez eu fiquei nos Estados Unidos 20 e tantos dias. Eu não fiquei andando em Nova York, nem Washington, eu fui para a zona de produção. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura, precisava entender um pouco como é. Lá nos Estados Unidos, o triticultor, o cafeicultor, eles não têm. Vamos dizer, o agricultor americano é subsidiado. A PL 480, que eles têm famosa, dá um preço para o agricultor superior à paridade internacional. É claro que é dentro de um sistema em que não há emissão, isso está tudo dentro do seu orçamento, né, tanto para isso. O que acontece? Quando eles têm uma produção, de certo modo, superior a 5 anos de consumo armazenada, eles aí vendem por qualquer preço, sim. Que por qualquer preço que eles venderem, como venderam aquela ocasião de para pagar em 40 anos, é tudo lucro. Não é isso? Como recentemente, quando o Brasil importou aquela carne da França, foi uma grande alívio para o mercado comum europeu. Você sabe muito bem quanto custa gerar frio para manter centenas, milhares de toneladas de carne estocada. Quando o Brasil comprou por aquele preço inferior, é claro, é tudo já subsidiado, tudo que sai lucro. Agora, em detrimento de quem? Nosso pecuarista, do nosso lavrador, isso é que eu acho errado. É por isso, do meu primeiro projeto que eu veio foi exatamente criando o preço mínimo da produção agrícola. E só consegui, na discussão do Estatuto da Terra, através de uma emenda. Consta da sua biografia, senador Nelson Maculan, a criação
quer dizer, não existia antes de você chegar ao Senado. A criação da Comissão de Agricultura. Agricultura, pecuária... E pesca. Quando eu cheguei, qual era o meu interesse? E aí, a influência também do Moacir de Souza, que falou uma coisa para mim. O senador, você vai para lá, a expressão dele, você tem que ser dono de uma bola. Não pode deixar para os outros, é agricultura. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, aquele jeito dele. E aquele, de certo modo, eu fui lá e fui verificar. Realmente, os assuntos da agricultura, na Comissão de Economia, ninguém discutia nada sobre agricultura. Aí eu criei a Comissão de Agricultura e Pecuária. E o senador Atílio Vivaco, o relator, falou comigo, mas vou colocar aí pesca. Claro, melhor ainda. Então completou. Completo. E passou eu fui o seu primeiro presidente. Foi exatamente por isso. É por isso que eu fui o relator do Estatuto do Trabalhador Rural. E quando foi criada uma comissão especial no Senado, que o projeto, a autoria do nosso antigo deputado do PTB, Fernando Ferrari, que vocês conheceram, né? Ficou parado lá, praticamente, alguns anos na Câmara de Deputados, ainda no Rio de Janeiro. Nós fomos para Brasília. Vocês lembram daquela agitação da tal, como eles chamavam? As Ligas Camponesas? O Julião, né? Que estava pior do que o Movimento Sem Terra, né? O Movimento Sem Terra, em relação às Ligas Camponesas, é pacífico, lá eles invadiu mesmo. E aquela tumultuava tudo, então exumaram praticamente o projeto Ferrari, estava lá dormindo, já eles jogaram para o Senado e chega aquilo que os líderes resolveram criar uma comissão especial para agilizar. Você conhece bem, a comissão especial é mais ágil, né? Não passa por... Especificamente para aquele assunto. E coube a mim ser o relator, porque eu era da Comissão de Agricultura. E, na verdade, você tinha 3 concentrações de trabalhador rural: café, cana-de-açúcar e cacau. Café tem uma caderneta de parece que é 1902. Se vocês lerem hoje, é um contrato perfeito e acabado, só muda os valores. Porque você tinha uma relação com o seu colono que ia cuidar do seu pé de café. Eu, por exemplo, lá tinha, mais ou menos, eu e meus irmãos, tinha mais ou menos 200 mil pés de café. Nós não íamos cuidar dos 200, não tinha como. Mas você, então, fazia contrato, respeitava e se respeitava. No cacau e na cana-de-açúcar, era aquela novela do Renascer, que eu via há 30 anos atrás, que eu via isso. Cana-de-açúcar é tão pior ainda. Cana-de-açúcar era um tratamento desumano, né? Eles não tinham direito a nada. Então, quando se fez o Estatuto do Trabalho Rural, que foi aprovado por unanimidade no Senado, se criou um verdadeiro estatuto para o trabalhador rural, que ele foi melhores condições do que o trabalhador urbano. Então, aquele êxodo que vinha para o sul, ficou praticamente, estagnou, porque já tinha uma condição melhor, não tinha que ir para São Paulo procurar coisa nenhuma. Mas, desgraçadamente, depois de 64, não sei porque acabaram, como se diz, desapareceu tudo, e o êxodo continuou. Provocar um pouco o senador Nelson Maculan. Segundo a análise que faz, a agricultura no Brasil vai mal. Eu acho que vai pior do que estava, porque antigamente, você tinha, por exemplo, pegamos o nosso estado, você tinha o norte do Paraná, na terra roxa, que era fertilíssima, não precisava de nada, né? Nada. E depois, quando começou o problema das erosões, que os rios começaram a mudar de cor, você viu o nosso rio no norte do Paraná, de janeiro a dezembro, é vermelho. O rio não nasce vermelho. Pois bem, agricultura mal. Sistema fundiário? Esse então é desumano. Aí o movimento sem terra... Está tudo certo mesmo. A reforma agrária anda, mas não anda. Eu acho, sabe, Nelson, a terra não é de ninguém, como diz. A terra, você usufrui da terra, depois você passa para outra, e é verdade. Quando eu estive na Itália, eu fui no Vale do Pó. Todo mundo sabe que o Vale do Pó existe antes de Cristo. Até hoje se planta no Vale do Pó. Você sai de Milão, de Brescia até Veneza, são 400 quilômetros. Não tem um projeto imobiliário. Toda aquela terra do Vale do Pó é para ser plantada. Do lado que vai para o Turim, toda aquela terra é para plantar. Aquilo é terra para plantar. Toda pequena propriedade. Tudo meio organizado, as consórcios agrários. Quer dizer, então são pequenos produtores que o equipamento serve para todos. Planta, e colhe, tudo. Então, meu Deus, é só transplantar essa ideia para o Brasil, porque não se pode fazer isso. Nelson Maculan, a provocação é o seguinte. A história do campo, praticamente todo mundo sabe que as coisas não vão bem. Mas vamos deixar o campo e vamos para uma outra área. E a sua opinião é valiosa, pela vivência, pela experiência, não é? E o subsolo. E a Vale do Rio Doce? Eu acho isso uma outra.
até como dizia, eu cheguei um pouco atrasado, senão eu teria ido nesse movimento que se realizou hoje às 11 horas na Assembleia. Eu sou contra a privatização da Vale do Rio Doce, da Petrobras. Isso foi criado com o nosso sacrifício. Você sabe disso. A Petrobras como foi criada? Um tanto que você pagava no seu carro quando foi fundada, para você poder ir para cá, e no Banco do Brasil pagar para a Petrobras por receber ações. A Vale do Rio Doce, não sei se você sabe, o traçado ferroviário foi feito pelo general Iberê de Matos, quando major do Exército, pouca gente sabe. Pois que ele é especialista em estrada de terra, não sei se vocês sabiam disso. É um dos grandes especialistas, era o general do povo aqui, o nosso companheiro. Mas não sabia que quem fez o projeto do traçado da ferrovia... Foi Iberê de Matos. Você vê que tudo feito a nossa custa, agora ela se desenvolve, uma companhia bem organizada, isso que você vê, agora vai lá, aquele mundo que lá naquela região do norte, lá em, oh meu Deus, como é que chama lá no norte, onde está Vale do Rio Doce? Expandiu por toda aquela região. A região tem um nome. Carajás. Olha, quanto é que vale aqui? Ninguém sabe quanto é que é subsolo. É imensurável a riqueza. Então vão avaliar aí, vem os tais umas auditorias internacionais, tudo isso é camuflado, é tudo ligado aos grandes interesses, meu Deus do céu. Então nós vamos entregar isso para quê? Entregar de graça? Com a meia dúzia? Isso tem que ser nosso, eu acho que todo brasileiro tem a obrigação de ir até para a rua, para não deixar privatizar. Porque eles vão vender o país, vão vender a Amazônia, vão vender tudo e não vão pagar nunca a dívida do país. Porque esse sistema de globalização, me desculpa, vai transformar o quê? Vai transformar os países como o nosso, não tem condição de estar em meros fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata. Esse é o conceito que eu faço. Desculpe, senador. Valeu a provocação. Senador, se indignou. E que bom das pessoas têm indignação cívica e moral. Mas você era senador e o presidente da República, João Goulart, me convidou para ser presidente do IBC. Quando foi esse convite? Como é que foi esse convite? Foi em 1963, em julho. Um dia o Raul Riff me fala assim, o telefone até cedinho. Ô Maculan, você pode passar aqui pela Alvorada, o presidente quer falar muito com você. Tudo bem, você não sabe o que é negócio de café. Mas nunca me passava pela cabeça que para me convidar para ser presidente do IBC, pela Constituição, está impedido, né? Bom, aí foi lá, o presidente falou, eu vim aqui, falei, presidente, eu não posso ser. Porque eu para ser, eu tenho que renunciar ao mandato. Já não tenho suplente, não vou renunciar. Mas eu preciso de você, tudo bem. Então só faz o seguinte, o senhor me nomeia. Eu vou pedir licença para o Senado. Se ele der, eu assumo. Se não der, eu não assumo. Certo. E foi assim. Eu pedi licença, ele pediu licença, eu apresentei, pedi licença para o Senado. Eu, evidentemente, ele foi para a Comissão de Justiça, Constituição, etc. Eram 8 senadores, 2 do PTB. Perdi por 8-0. Os dois do PTB eram Arthur Virgílio e o nosso amigo lá, como o nome dele, das Alagoas, o Pérez Góes Monteiro. E chegou para mim a frase dele até hoje, nunca esqueci. Ele falou, Maculan, esgravatei todos os escaninhos do meu saber jurídico. Do jeito que ele falou. Não encontrei uma brecha que quisesse votar a seu favor. Então já entrei derrotado no plenário e ganhei. Mas não ganhei por voto do PTB, que já tinha pedido 2 com umas 14, não ganhava. Mas ganhei. E teve lá. Você ficou quanto tempo no IBC? Teve na oposição que foi, do Afonso Arinos, os constitucionais estavam certos, né? Mas antes de assumir, eu fui lá me consultar com quem? O professor de Direito Constitucional, que é o senador Afonso Arinos. Ele disse, não, você agora pode assumir, porque só quem pode caçar teu mandato é o Senado. O Senado eu não pode caçar. Eu fiquei 9 meses, sim. 9 meses? Mas você fez muita coisa no IBC? Bom, o que eu fiz? Eu peguei, aquela época, na verdade, a situação do café no Porto tinha uns problemas de política, de preço, etc. E eu consegui, depois de uma luta grande, vender a minha ideia e aceita, porque, infelizmente, no Banco do Brasil tinha um cidadão chamado Medina, presidente do banco que conhecia café, em São Paulo, e também tinha na Sumog o embaixador Dias Carneiro, que me ajudava, porque o Niso Carvalho Pinto era muito tímido, né? Mas ele confiava então, e me apoiaram. E eu consegui, nós conseguimos exportar todo o café, não compramos um saco, porque eu acreditava, mas você tem uma garantia maior, o café começou a sair. Aí vieram as geadas de 63 e o fogo no Paraná. Com aquela política, nós exportamos em outubro de 63 perto de 3 milhões
3 milhões e 200 mil sacos por aí. E o Porto de Paranaguá bateu o seu recorde, graças a Deus, naquela época. Só para registro, a época em que presidiu o IBC, na pauta de exportações brasileiras, o café dominava. Era o produto mais importante, né? E no Paraná também. No Paraná, graças a Deus, também. Só café armazenado, nós tínhamos aí uma infinidade. Então, quando chegou, nós fizemos, nessa exportação de outubro, nós exportamos muito café. E eu tinha um homem que era meu assessor, Adolfo Beck, que você conheceu, Silvio, uma pessoa extraordinária. Ele faleceu há uns 15 dias atrás. Ele sabia tudo sobre café, era uma verdadeira enciclopédia. Ele vinha do tempo do DNC, funcionário do Banco do Beck, foi diretor de comercialização do Renato Costa Lima, depois presidente do IBC. Foi presidente do IBC? Eu fui buscá-lo. E tinha outro chamado Aguinaldo Amaral, que conhecia tudo sobre porto, tudo sobre bebida de café. Então, esses dois homens eram os meus... Porque você não pode dirigir uma casa daquela se tiver 2 ou 3 pessoas. O chefe de gabinete era o Major Flores. Major Flores fazia parte, vamos dizer, político-diplomática, né? Ele não entendia de café, nem queria saber. Né? Mas o apoio logístico. Então ele é que vinha ali, ele sabe, o homem tinha uma boa educação, um homem fino, pagava. Então vinha ali, ele vinha deputado, vinha senador, porque tinha, é lógico, você vê, eles vêm, seus colegas vão te procurar. É isso, tem que ter alguém que saiba atender no nível deles. Né? E aí, quando chegou em novembro, o Beck falou assim, se continuar assim, o senador, essa pilha vai cair sem me dar. Pilha, então, eu não entendi logo assim. Acontece que tem tanto café lá fora, e nós continuamos fomentando esse exportação, daqui a pouco eles ficam com uma certa posição lá e você sabe, foi seguro, e aí nós fizemos as cotas de exportação previstas na Lei 1779. Aí o café começou a subir. Quando chegou em janeiro, nós fizemos para o resto nós fizemos porque a junta administrativa é que, na verdade, eu só propunha. Porque a Lei 1779 do IBC era a lei mais democrática que existia. A diretoria, como você sabe, Silvio, não, era só executava aquilo e a junta aprovava, era um conselho. Chamava-se junta administrativa. Está certo que tinha o poder de veto do presidente. E a junta administrativa era eleita pelos cafeicultores. Parte dos cafeicultores e dos outros representantes. Só que a maioria era de cafeicultores. Então você tem as prerrogativas, que era o regulamento de embarque e o esquema cafeeiro. Que é financiamento e como se exportar o café. A verdade é essa. Então havia. E no Paraná nós tínhamos naquela época, nossa representação ainda era pequena, éramos 4 para lutar contra 8 de São Paulo. Né? Mas nós, infelizmente, dava um duro, trabalhava mesmo. O meu suplente era o Renato Silidônio, né? Nós éramos do café e a verdade a gente, ninguém podia com a gente, mas a gente trabalhava ali, dava duro. Né? E quando no IBC, então, fiz a proposta, acabaram aprovando. A verdade é assim, no dia da Revolução, o café valia 53 centavos. E tinha um grande estoque. Tinha um grande estoque. Opa. E eu tinha perto de 60 milhões de sacas, que ninguém sabe para onde foi. Só aqui no Planalto, em Curitiba, tinha 11 milhões de sacas. Só 60 milhões no Brasil. Agora você veja, outra coisa também. E eu entreguei para eles tudo direitinho, o projeto todo, entreguei até o assessor do Bora, que me subsidiava, era o Alexandre Beltrão. Ele foi me procurar e entreguei tudo para ele. Porque eu tinha aquilo, não ia levar para casa, entreguei para ele. E ele, não sei o que fui levar, não sei que mudaram, acabaram com as cotas de exportação. Aí começou a cair e, ciclicamente, o Brasil tem um café sobe, desce, como está aí. Aí vem o doutor, famoso presidente da República, Fernando Collor, instigado, acaba com o IBC. Mas isso não era acabar, era acertar, reverter os poderes da junta, tudo bem. Não é verdade? E assim foi, doutor. Estamos falando de IBC. Nós gravamos com um convidado nosso uma pergunta dirigida ao senador Nelson Maculan. Então nós vamos chamar agora o jornalista que trata da questão do IBC vinculado com Londrina, atitudes da época. Vamos chamar o jornalista Naim Libus. Senhor Nelson Maculan, quando senador da República, nos anos 60, o senhor foi então convidado pelo presidente João Goulart para assumir a presidência do IBC. O senhor, naquela época, enfrentou uma das piores crises da cafeicultura brasileira. Com seu trabalho, o senhor conseguiu melhores preços no mercado interno e cotação internacional. E naquela época também, o senhor deu como incentivo
um preço simbólico de um cruzeiro a saca de café para a Companhia Cacique de Café Solúvel. E, na sequência, em 1966, o então governador Paulo Pimentel conseguiu o primeiro financiamento para a indústria do café solúvel no Paraná. Eu pergunto ao senhor, esse incentivo que o senhor deu à Companhia Cacique de Café Solúvel também foi extensivo às outras indústrias de café solúvel que então estavam sendo instaladas no Brasil? Bom, para responder isso é muito fácil, né? Acontece o seguinte, quando eu assumi o IBC, já existia 3 companhias que tinham 3 empresas que se candidataram, porque esse projeto era meu. Esse projeto foi feito pelo Renato Costa Lima, e praticamente a organização foi feita por Lineu Souza Dias. Agora, nós foi ao contrário, nós demos a garantia. O café por um cruzeiro, eu não sei quem deu, mas demos as garantias e fazia parte do edital. Então foi exatamente isso, eu fiz com a Souza e com todas as companhias, que naquela época era igual para todos. Aí apareceu a Cacique, uma em São Paulo, que depois se organizou também, e uma em Minas Gerais, que nunca se organizou, porque só tinha 3 companhias, 3 empresas que se candidataram a esse edital, do Instituto do Café. Mas já foi no tempo do Renato Costa Lima. Quando eu cheguei já existiu a Cacique, uma outra de São Paulo, que não me lembrei o nome, e uma em Minas Gerais que nunca se organizou. Agora, cabia ao IBC dar aquela assistência técnica e o financiamento, que realmente foi dado no meu tempo. Nós demos em 1 hora de café o valor para a importação da Niro Atomais, dinamarquesa, do equipamento da Café Solúvel. Agora, eu, quando saí do IBC, ainda estava construindo a casa de Café Solúvel. Agora, se alguém deu café ao cruzeiro, eu não sei, não posso dizer nada. Senador Nelson Maculan. Bom, senador, depois candidato a senador em 66, e para da política, em 74 volta à política e ser candidato a deputado federal, em 74. Bom, mas nesse período também, você acabou, no começo você disse que você só tinha um curso secundário. Formou-se em advogado depois, formou-se em direito. Não, acabei de me formar como deputado, em 76. 76, quando você era deputado. Fez a faculdade no Rio de Janeiro. No Estácio do Sá. Tudo aconteceu o seguinte, eu sempre me dediquei, eu ainda gosto de economia, eu conheci um pouco de matemática nos meus tempos de ginasiano, né? Estava fazendo um cursinho lá, no Estácio de Sá, para fazer economia. E fiquei muito amigo do Salomão Pires, que era um funcionário do Ministério da Fazenda, um pouco menos velho, um pouco mais moço do que eu, e nós íamos lá e ele dizia, Nelson, sai daí, vamos fazer direito. Eu falei, ela quer ser advogado. Até ser advogado, assim, eu discuti no centro do ginásio, que era fácil, só ia fazer a prova no fim do ano, né? Não tinha nem frequência. Mas ele tanto insistiu, aquilo ficou martelando. Então eu tive lá um vestibular simulado, eu passei lá de Direito e Língua Francesa. Eu ia fazer economia. Eu falei, eu vou entrar aqui, eu vou ver que bicho vai dar. E das 80 perguntas que fizeram, eu devo ter matado umas 75. Pergunta, mas porque quem trabalhou no comércio, em tudo, conhece um pouco da legislação trabalhista, um pouco de tudo. Você não é mestre de nada, mas é artífice de tudo, né? Você é um pouquinho de cada coisa. E você sabe que eu acabei gostando do curso de Direito? E o Célio Borges dizia para mim, sabe de uma coisa, você sedimentou todos os seus conhecimentos, você fez bem. E é verdade. Porque muita coisa que eu fazia de orelha, agora eu já faço com música direitinho, de acordo com a lei, né? E me melhorou muito também a minha presença no Congresso. Que bom, que bom. Senador Nelson Maculan, o nosso tempo está se esgotando, estamos chegando ao final. Mas antes eu vou lhe devolver a palavra para ouvir as suas considerações derradeiras no nosso programa. Bem, eu acho que tudo que se faz no sentido de esclarecer, de informar melhor o nosso povo é muito importante. Quero felicitar vocês por essa sala exclusiva da empresa, porque é muito importante que as pessoas ouçam. Cada um tem a sua história para contar, não é verdade? E você sabe, quando você atinge uma certa idade, tudo vai amolecendo, você fica mais tranquilo, você fica com mais, raramente você levanta a voz para falar muito forte, né? A não ser quando falam em privatizar a Vale do Rio Doce, aí eu não posso ficar muito quieto, né? Mas eu quero felicitar vocês por essa excelente ideia que vocês tiveram
de trazer, inclusive, o nosso povo do Paraná, nosso povo do Brasil, dentro das nossas considerações modestas, né? Eu acredito que isso é muito importante, tudo é um trabalho muito importante que toda a imprensa, televisão, rádio, a própria imprensa escrita, de acontecer no nosso país. Porque informar o nosso povo é muito importante. Obrigado. Eu quero parabenizar vocês dois, meus amigos, até sou meio suspeito, vocês estão meus amigos, mas essa é a verdade. É um privilégio para nós, não é? Mas é verdade mesmo. Senador Nelson Maculan, muito obrigado pela sua presença, que, aliás, acresce o nosso agradecimento pelo fato de que Nelson Maculan hoje reside no Rio de Janeiro, tem lá as suas atividades profissionais, deixou tudo isso para atender ao convite de sala exclusiva e está aqui conosco. Eu me furto, sabe, eu não venho aqui trazer nada de novidade, nem contar com toda a sinceridade que se passa. Só obrigado, isso, Nelson. Verdade? Muito obrigado, senador Nelson Maculan. Muito gratificante a sua participação, a sua presença em nosso programa. E a você, telespectador, que esteve conosco até agora, muito obrigado. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.